Olá a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir ao nosso programa. O Evangelho para Além dos Tempos. Esse programa que está chegando hoje, a sua edição de número 103, né? E está sendo transmitido para 9 canais. Nós entramos agora com um novo canal, que é o canal Teologias da Libertação. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje nós vamos comentar o Evangelho do Domingo de Ramos, que é Mateus 27. Mateus 21, né? Estava com outra coisa aqui. Mateus 21, 11. Né? Então a gente sabe que Jesus entrou lá em Jerusalém, montado num jumentinho, e é justamente essa uma das primeiras perguntas que eu vou colocar aqui para os nossos convidados. Hoje nós temos uma novidade, né? Nós temos aqui o nosso querido Chico Alencar, vem se juntar, né? Vem aqui estar junto conosco nesse programa, né? De vez em quando o Chico vai nos dar a honra de estar aqui. Então eu coloco aqui o Chico na tela e o Frei Gilvander, que está aqui já há bastante tempo conosco. Chico, muito bem-vindo, muito obrigado por estar se juntando a nós. Prazer é meu, ainda mais para falar do Evangelho de Jesus Cristo, que me faz um bem enorme a tanta gente, né? Desde que bem entendido, porque também ele é objeto, aliás, há muitos séculos, de manipulações, de desvirtuamento, de negações, que a gente tenta combater aqui com a força do Espírito Santo. Um prazer falar também, além de você, Ana, com o Frei Gilvander, que é desses da caminhada. Muito bom. Gilvander, suas palavras. Olá, Ana Helena, Chico Alencar, que maravilha, que beleza ter a sua participação conosco aqui, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas todas que estão chegando para participar aqui dessa prosa, dessa roda de conversa, para a gente refletir aqui a partir do Evangelho do Domingo de Ramos, agora 2026, né? Mateus 21, versículos de 1 a 11, né, Ana Helena? Isso aí. Então eu vou colocar já aqui duas perguntas iniciais, vou direcionar ao Frei Gilvander, mas nosso Chico Alencar fica à vontade se quiser comentar depois. Então, como todos sabem, a cena da entrada de Jesus em Jerusalém foi montada em um jumentinho. Não foi montado num cavalo branco, como um príncipe encantado ou como um rei vitorioso, né? E aí eu fico pensando, fico refletindo, como que essa escolha de Jesus por um símbolo de humildade, de certa maneira um símbolo de impotência, como que isso questiona as formas atuais de fazer política e a busca por prestígio dentro das instituições de poder, inclusive, claro, dentro da Igreja Católica. Essa é a primeira questão. E a outra é pensando aqui no significado de Osama. Osama, em aramaico, não é apenas um louvor. Significa liberta-nos agora. É um grito de socorro de um povo oprimido. E aí vem a questão. Se entendermos a liturgia como um clamor de libertação, uma libertação imediata, de que maneira a nossa oração e a nossa fé devem se traduzir em ações concretas hoje, né, diante desse desafio, né, nessa busca desse objetivo da libertação. Então, Frei Gilvander, a palavra é sua.
Ana Helena, gratidão pela introdução e por duas perguntas muito importantes, né? A gente precisa compreender um pouco o contexto. Tem gente que acha que a Bíblia não precisa ser interpretada, mas como o texto precisa ser interpretado, né? Então, essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11, que aliás está nos 4 evangelhos da Bíblia, né? Com algumas diferenças, mas muitas semelhanças, ela, por um lado, revela uma experiência das primeiras comunidades cristãs que no domingo do início, antes da paixão de Cristo e da celebração da ressurreição, celebrava essa procissão de ramos na entrada em Jerusalém, né? E segundo o 4º evangelho, o evangelho de João, melhor dizendo, o evangelho do discípulo amado, Jesus teria ido em marcha, em peregrinação a Jerusalém, a capital da Palestina, por no mínimo 3 vezes. Mas segundo os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus teria ido apenas uma vez a Jerusalém e foi para participar nessa subida da Galileia, da periferia para a capital, né? Onde estava o templo, onde estava o sinédrio, onde estava o governador, que era biônico, imposto pelo imperador de Roma, né? Onde estava o sinédrio, que tinha a maioria sendo controlado pelos saduceus, que eram os grandes controladores da terra, os grandes grileiros de terras da época. Então, Jesus sobe, e é nesse contexto, né, Jesus subindo, já tendo sido ameaçado de morte várias vezes, Jesus já tendo assumido que iria doar a sua vida, que ele é aclamado pelos seus discípulos, né? E aí é importante a gente levantar a hipótese que provavelmente não foi uma entrada tão triunfal. Por exemplo, na Bíblia da tradução de Jerusalém, coloca o título assim, Entrada Triunfal de Jesus. Essa procissão de ramos, provavelmente ela aconteceu nas aldeias próximas ali de Betânia, de Betfagé, que em aramaico significa casa dos figos verdes ou dos figos imaturos. Então, assim, nas proximidades de Jerusalém, mas nas aldeias na periferia de Jerusalém. E aí Jesus é aplaudido, louvado e reconhecido por quem? Pelos seus discípulos e discípulas. E quem que eram? Basicamente, povo humilde, de periferia, e principalmente camponeses que estavam alquebrados e profundamente angustiados diante da opressão que se estabelecia lá na capital de Jerusalém, seja pelo templo, né, o governo, uma teocracia, um consórcio muito grande para oprimir o povo, né? Que às vezes as pessoas perguntam assim, mas interessante, no domingo de Ramos o povo estava aplaudindo Jesus, depois 5 dias depois o povo estava crucificam. A gente precisa fazer uma distinção. Esses que acolhem, que reconhecem Jesus, certamente são o povo camponês, o povo humilde, o povo explorado, né? E lembrar que a Palestina era uma colônia do grande Império Romano, que era um império escravocrata, né? E depois, no dia da Paixão, sexta-feira da Paixão, quem grita insuflado por saduceus e fariseus é o povão, é a massa alienada que está ali vendida, né? Apoiando o lado errado da história. Outra coisa importante, essa pergunta que você fez, Ana Helena, porque entrou assim ao longo da história da igreja, de entender essa palavra Hosana, Hosana, bendito filho de Davi que está chegando, como se fosse simplesmente um louvor, uma louvação, né? Mas é importante a questão que você levantou, porque se a gente olha atentamente lá na língua, no aramaico, essa expressão Hosana, ela não é principalmente um tom de aclamação, de louvor, mas é um clamor, um pedido de socorro de quem está fortemente sendo pisado, massacrado, violentado, e é como se dissesse assim, liberta-nos, Senhor, né? E outra questão importante lembrar também, que no Evangelho aparece assim, quando diz, quem que é esse que está sendo aplaudido aí? Aí diz que
O povo dizia, é o profeta de Nazaré da Galileia. Então, Jesus entra em Jerusalém, não sozinho, mas com os seus discípulos e discípulas, e ele é aplaudido por esses, e entra como profeta, e não como rei, triunfal, né? Outro aspecto, Ana Helena e Chico, que eu gostaria de recordar, que nos 4 evangelhos, né, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, se diz lá que essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi planejada de forma clandestina. Que, quando diz assim, enviou 2 discípulos, vai ali na frente, no vilarejo ali, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho, pega lá emprestado e traz para mim. E aí eles falaram, mas e se perguntar, o que é que nós vamos fazer? Fique meio calados, não fale a verdade. Despiste, diga apenas assim, o Senhor precisa dele. Reconhece Jesus como Senhor, que é afirmar que Jesus é que é o verdadeiro libertador, e não, na época, o Senhor era o imperador, era o sumo sacerdote, né? Então, porque se falasse a verdade, olha, nós queremos o jumentinho para Jesus entrar em Jerusalém, obviamente que as forças de repressão, a repressão seria muito maior. Então, assim, e outro aspecto muito importante também, o fato de entrar, o Evangelho de Mateus é o único que diz que pediu para trazer uma jumenta e o filho jumentinho. Então, deixa em dúvida assim, se Jesus foi montado na jumenta ou no jumentinho. Mas os outros evangelhos falam em jumentinho. Mas importante é que Jesus entra como um profeta humilde, né, em sintonia ali com o povo que estava sendo pisado, e o povo estava vendo nele uma esperança. Então, certamente, esse evangelho é para dizer assim que a libertação verdadeira vem a partir da prática dos pequenos, dos humildes, dos que estão marginalizados, né? E aí é como aquela música que o Dom Helder Câmara gostava disse, depois virou música, né? Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. E Jesus acreditava nos menores, nos pequenos. Um detalhe, Ana Helena e Chico, lá no Evangelho de Lucas, na versão desse Evangelho do Domingo de Ramos, diz que quando Jesus está entrando, parte dos fariseus começa a apertar Jesus. Jesus, mande esses seus discípulos se calarem. Quer dizer, vem uma repressão, uma censura para aquela experiência ali de uma libertação sociopolítica que estava vindo a partir do povo. E Jesus, de forma altaneira, diz, né? Se calarem os meus discípulos, as pedras gritarão, né? E a música das comunidades eclesiais de base, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras gritarão. Então, vejo muito nesse Evangelho do Domingo de Ramos, assim, a experiência dos movimentos sociais populares, né? Dos povos indígenas, dos povos originários, dos povos tradicionais, dos povos de periferia, dos irmãos e irmãs de rua, que fazem as peregrinações irmanantes, lutando pelo bem comum, pela justiça, e muitas vezes são incompreendidos por quem está nos poderes da política, da economia e da religião. Fico por aqui e estou curioso para ouvir o nosso irmão Chico Alencar. Bem-vindo, meu irmão. Pois não. Posso ir? Para falar, Chico, eu só quero fazer uma correção aqui, porque eu acabei não te apresentando. Eu queria te apresentar como um militante do Movimento Nacional de História e Política, né? Que a gente sabe que você é. Né? E a gente vai ter agora o encontro, né, do movimento lá em São Bernardo do Campo, no final do mês de abril. Então, estamos aqui com o Chico Alencar, do Movimento Nacional de História e Política. Vai lá, Chico. E nos vemos presencialmente no 13º Encontro Nacional de Fé e Política, como você disse, lá em São Bernardo do Campo. Creio que é 24, 25, 26 de abril, né? Beleza. Inscrições abertas. Mas, olha, esse evangelho, e o evangelho não é um compêndio doutrinário, não é uma regra moralista, é a história da vida de Jesus de Nazaré, sob vários olhares dos diferentes evangelistas, mas tem partes comuns como essa, Frei Gilvander já destacou, todos os evangelhos relatam a entrada em Jerusalém.
E o que me chama muita atenção é o contraste, porque era a festa das tendas, vésperas da Páscoa judaica, e tinha as solenidades oficiais. O governador da Judéia, da Samaria, da Idumeia, que era Pôncio Pilatos, ele fazia o seu desfile em cavalos fogosos, grandes carros daquela época. Ele era o representante da dominação imperialista de Roma naquela região, a Palestina, de uma maneira geral. E Jesus é o contraste. Claro que a festa das tendas e a festa da Páscoa depois era uma festa de multidões. Tinha muita produção oficial, muita máquina para atrair o povão. E Jesus entra subversivamente. O poeta Murilo Mendes, mineiro, um dos primeiros modernistas, ele dizia que era a entrada daquele que, pisando ramos, se tornava o guerrilheiro da paz. E não por acaso, ainda nesse capítulo de Mateus, que é o 21º, logo a seguir da entrada, não triunfal, da entrada arrebatadora de Jesus com o seu grupo de desvalidos, de pequeninos, de estropiados, o povo, a ralé, tem o relato da expulsão dos vendilhões do templo. Jesus chega até o templo e lá vê que a casa de oração se transformou num covil de ladrões. E é curioso, os evangelhos são lindíssimos porque cada versículo tem praticamente uma possibilidade de interpretação, um alimento. Jesus fez questão de usar um jumentinho ou uma jumentinha, ou a jumenta com o seu jumentinho, fecundidade da vida, no contraste com os cavalos de raça dos imperadores e dos governadores, das autoridades. E mais, ele pede emprestado um pequeno povoado ali e faz questão de dizer, logo devolvemos. Quando a gente vê muita autoridade surrupiando o dinheiro público, ele tem essa preocupação, vamos usar, mas é um empréstimo, logo, logo devolvemos. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados.